Boa tarde, 81. Hoje nós vamos ter essa videoaula e a prof vai fazer a correção da tarefa de casa, que é o exercício número 3, né, e o exercício número 4. Farei a correção e passarei a atividade que vocês vão fazer hoje na tarde durante a aula, tá? Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo ainda sobre notícias, né, sobre aquele texto que nós lemos da Susana Singer, que era sobre os títulos, né, como um trabalho invisível. O bom título era um trabalho invisível, um trabalho difícil de ser realizado, até porque ele é muito importante para que o leitor, ele realmente faça a leitura até o final da notícia. Então, para vocês que estão produzindo o jornal, é muito importante, é muito interessante vocês prestarem atenção nessas dicas que ela vai dando no texto dela sobre como devemos produzir a nossa notícia. Então, ali no exercício número 3, ele pedia para vocês formularem, a partir do contexto, hipóteses de significado para as seguintes palavras. Então, o significado de todas essas palavras aqui, elas precisavam estar de acordo com o contexto, né? É o contexto que dita qual que é o significado de determinada palavra. Porque às vezes a palavra ela tem múltiplos significados, né? Significados diferentes. O que eu vou colocar como significado é aquilo que ela se encaixa dentro do contexto, tá? Então, a primeira palavra seria a palavra zapear. Como vocês lembram, né, na aula passada, eu até comentei com você que o zapear, ele vem de zap, que é uma onomatopeia. Essa onomatopeia, ela imita, né, por meio de palavras, o som de algo passando rapidamente. Então, é muito utilizado na hora de trocar o canal. Quando o personagem em um determinado quadrinho está trocando de canal, aparece o zap, né? E o leitor, ele faz exatamente isso, só que com os olhos, né? Ao invés do botão para trocar de canal, ele faz isso com os olhos e com as mãos, mudando a página do jornal. Então, zapear aí, ele teria o significado de ler rapidamente, né? Ou ler seguidamente o título e rapidamente, né? E rapidamente, ou mudando, né? Vou colocar aqui, fica melhor. Mudando rapidamente de página. Isso seria o zapear. Uma leitura rápida em que eu mudo de páginas rapidamente, certo? A segunda palavra é a palavra arrobo. O que é o significado aí da palavra arrobo? Ela usa o arrobo para falar da criatividade, de que não deve ter, né, não deve acontecer, ocorrer arrobos de criatividade como o que acontece em veículos populares. Arrobo, ele tem o sentido de exagero, de excesso. Então seria um cuidado com o excesso. Arrobo seria excesso, exagero, no contexto de criatividade, né? O garrafais é bem simples. Letras garrafais ele usa, né? Dentro do texto. Letras garrafais, o sentido é literal, ele é bem óbvio. Seria grafado em letras grandes, né? Garrafais quer dizer grandes. Dentro do contexto é grafado com letras grandes, ou seja, escrito com letras grandes, né? Grafia é escrita. E a D, a palavra frias, relacionados à notícia. O que é uma notícia fria? Ah, uma notícia fria, uma notícia triste? Não. Fria aqui não tem nada a ver com triste. Fria, né? Notícias frias é o contrário de notícia quente. Notícia quente é algo inédito, é uma novidade. Então, notícia fria seria aquilo que já não é mais novidade, aquilo que não é inédito, tá? Então, vamos colocar aí. Não
Não, notícia inédita. Uma novidade. Certo? Então, basicamente, são esses os significados das palavras. Pois, se vocês precisarem observar o significado de novo, vocês voltam o vídeo e assistam, né, a parte onde a prof está explicando. O exercício 4 era para vocês aqui explicarem a utilização de aspas nessas palavras. Por que que a autora colocou aspas quando ela usou essas palavras? A utilização de aspas, ela tem significados diferentes. Em alguns casos, a aspa, ela serve para você citar uma fala de alguém, ou citar até mesmo um trecho de algum livro, para citações. As aspas, elas também servem quando eu estou empregando uma determinada palavra fora do seu contexto habitual, né? Fora do seu significado literal, aquele significado que eu encontro no dicionário, como é o caso da palavra virgem, né? A palavra virgem está entre aspas, porque aqui ela tem um significado diferente do significado literal do dicionário. Ela apresenta aqui um significado figurado, que seria o significado de um leitor que não tem conhecimento, inexperiente. Essa seria a definição de virgem nesse contexto. Então, utilizou aspas, pois a palavra está no sentido figurado, que seria inexperiente, sem conhecimento, né? Diferente do significado, diferente do literal, seria do dicionário. A letra B é em relação ao verbo pode. Por que está entre aspas o verbo pode? Porque é exatamente isso. Ela utiliza o pode aqui como um substantivo e não como verbo. A palavra pode, ela é um verbo, só que como ela está usando ali substantivado, ela colocou entre aspas. Vocês podem observar que no texto é o pode. Ela coloca o artigo definido o. O artigo, ele acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo o substantivo. Como no caso, ela transformou esse pode como o pode, então ele não é mais um verbo ali dentro daquele contexto, ele passou a ser um substantivo, tá bom? Então, por isso que ela utilizou entre aspas, porque pode, no contexto, é um verbo substantivado. Pois a palavra não apresenta o seu significado habitual, né? Seria um verbo. Colocar significado não, o seu uso. Significado não, uso. Seu uso habitual, que é um verbo. Ele está substantivado. Por isso que ela colocou entre aspas. Geralmente, quando eu quero transformar uma determinada palavra de uma outra classe gramatical em substantivo, eu acrescento o artigo definido. Então, é muito comum fazer isso. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o não você já tem. Ó, esse não, ele não é um advérbio ali. Embora a classificação dele seja um advérbio de negação, na minha frase, o não você já tem, ele é um substantivo. Como que eu fiz isso? Como que eu transformei ele em substantivo? Acrescentei o artigo definido o antes dele. Quando eu quero utilizar o mal também, que é um advérbio, né? Com o sentido de substantivo, eu falo o mal. Ou seja, eu coloco o artigo definido antes da palavra. E aí eu transformo ela no substantivo. Tá bom?
E o fechar? Qual que seria o significado de fechar? Fechar, ele também não está no seu significado, no seu significado literal. Porque fechar eu uso para fechar uma porta, fechar uma janela, não é? Não fechar um texto. Então, fechar aqui, ele tem o sentido de terminar, de acabar, de finalizar. É igual quando alguém fala para você, vamos sair amanhã, fechou. Fechou quer dizer combinado. Então, também é um significado diferente. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa, né? Então, pois a palavra está... Pois a palavra tem um sentido diferente do literal. Ela significa terminar, acabar, finalizar no contexto do texto. E é um jargão do meio jornalístico também, tá? É um jargão que é utilizado para quando os textos eles estão prontos para serem impressos no jornal. Certo? Então, basicamente, seria essa a explicação do exercício 4. Agora, a prof vai explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer como tarefa, tá bom? Vocês irão fazer essa atividade que seria enquadrada como uma atividade em grupo, tá? Mas ela, na verdade, vocês podem trocar informação entre vocês enquanto vocês fazem a tarefa, não tem problema, tá bom? O que eu quero que vocês façam depois é que vocês me entreguem, né, essa atividade por foto. Então, vocês vão me enviar fotos dessa atividade para que eu coloque aqui como tarefa feita, beleza? O que vocês vão fazer nessa atividade? Aqui está pedindo para você retomar os resumos da análise dos títulos que vocês fizeram na tarefa 2. Nós ainda não fizemos a tarefa 2, só que o que você tem que fazer lá é a mesma coisa que você vai ter que fazer aqui. Então, nós não vamos fazer lá, nós vamos fazer direto aqui, tá? Porque não tem por que a gente repetir lá e repetir aqui nesse exercício, é a mesma coisa, é o mesmo exercício. Comparem os textos, verifique as principais diferenças entre eles, faltas, excessos e clareza, e produza uma versão que reúne a qualidade de todos eles. Isso aqui, se vocês estivessem fazendo em equipe, vocês iriam, cada um iria fazer o seu, separado, e depois vocês iriam colocar aqui, né, um texto melhor, observando os textos de todos os colegas. Nesse caso, cada um de vocês vai fazer o de vocês. O que vocês podem é trocar informação entre vocês aí durante a atividade. O que vocês vão criar? Vocês vão criar um resumo de 3 parágrafos, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Esses parágrafos, eles precisam começar da maneira que está aqui, no livro. Olhem ali, ó. Considera-se que a linguagem jornalística. O que você tem que colocar aqui nesse primeiro parágrafo? Você tem que colocar o que a linguagem jornalística, ela precisa ter. E por que ela precisa ter? Então, esse é o que vocês precisam criar aqui de resuminho no primeiro parágrafo. O que a linguagem jornalística precisa ser e por que ela precisa ser assim. Então, isso tem no livro de vocês. Vocês podem dar uma pesquisada no livro que vocês vão encontrar essas informações. O que a linguagem jornalística é e por que ela é assim. O segundo parágrafo é para vocês falarem sobre essa regra que vocês colocaram aqui na primeira, de como que a linguagem jornalística tem que ser e por que ela assim. Esse, no entanto, era uma adversativa. Essa regra, ela é respeitada? As pessoas respeitam essa regra da linguagem jornalística ou não? Deem exemplos. Que exemplos que vocês podem pegar? Vocês podem pegar os exemplos daqui, ó. Vocês podem pegar um exemplo daqui, ó, de onde nós abre esse capítulo aqui, que é a página 32. Vocês podem pegar um exemplo daqui para explicar se essa regra todos seguem ou não, tá bom? No parágrafo 3, é para vocês analisarem os diferentes títulos que abrem esse capítulo.
Ó, dos títulos analisados pertencentes a textos diferentes sobre o mesmo conteúdo. Lembra que os títulos que abrem esse capítulo, todos eles falam sobre o mesmo assunto, que seria a tecnologia e a geração Z, certo? Aqui vocês vão analisar, vocês vão escrever. Todos eles falam do mesmo conteúdo, mas qual que é a diferença entre eles? Qual que é a principal diferença? Quais que se aproximam e quais se diferenciam muito? Então, é isso que vocês vão colocar nesse terceiro parágrafo, tá bom? Eu sugiro vocês que quando a prof for explicando, né, depois voltem de novo o videozinho para vocês irem ouvindo e lembrando quais são as informações que tem, tá bom? Ou vão anotando aqui do ladinho do livro para vocês poderem lembrar. O exercício número 2 não é sobre os títulos lá da frente, é sobre o que vocês leram da Susana Singer. O exercício número 2, ó. O tema específico da sessão já pensou nisso, foi a objetividade e a imparcialidade dos títulos de matérias jornalísticas, né? Todo texto jornalístico, ele precisa ser objetivo e imparcial. O que vocês vão fazer? Na letra A, escolham na lista a seguir o par de substantivos abstratos que, ligado a dos títulos, adjunta de nominal, melhor resumem o tema central do artigo de Susana Singer. Então, qual desses pares aqui representam melhor o tema central do artigo de Susana Singer? Então, nós sabemos que é sobre os títulos, mas qual par desses adjetivos aqui resumem melhor o assunto principal sobre os títulos que a Susana Singer traz? Na letra B, vocês vão justificar vocês vão justificar a escolha de vocês aqui. Por que vocês escolheram o par? Então, por exemplo, faz de conta que eu escolho a imparcialidade e a parcialidade. Aí eu vou ter que explicar aqui por que eu escolhi isso como adjetivo tema principal. Certo? Vocês irão fazer, então, a número 1 e a número 2. A número 3, nós vamos fazer na próxima aula, beleza? Então, por enquanto, é só a número 1 e a número 2 da página 37. Combinado? Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Voltem o videozinho se caso vocês tiverem dúvida sobre a atividade, tá bom? Ou vão anotando aí do lado. Um beijo para vocês e até amanhã.